Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, e tenho a honra, o prazer e o privilégio de ter comigo, mais uma vez, Fernanda Ferrari. Tudo bem, Fer? Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Fer, nós estamos em qual capítulo e qual é o título deste capítulo e também qual a frase que ele se refere? Isso, a gente está no capítulo 147, chamado Mãos em Serviço. E a passagem que ele traz, e Jesus, estendendo as mãos, tocou-o dizendo, quero ser limpo, que está em Mateus, capítulo 8, versículo 3. Lá no Evangelho de Mateus, né? Isso. Daí, esse título, né, Mãos em Serviço, Emmanuel começa falando de arte, de trabalho, de serviço, de várias atividades humanas que se não tiver o emprego das mãos, dos braços, não acontece, não é isso? Exatamente. Ele fala, sobre o médico que tem que estudar, mas ele passa depois a vida dele toda utilizando as mãos, colocando em prática aquilo que ele estudou. Ele fala do educador também, que precisa, claro, refletir, estudar, mas que depois vai escrever, vai orientar, os alunos. E então ele fala realmente que para concretizar, qualquer obra, a gente precisa estender as mãos, não basta a reflexão, o pensamento, Então, e no sentido espiritual, tem tudo a ver também, não é? Exatamente. Nós viemos assim, tendo este recado, faz alguns meses, ou anos até, dessa necessidade de pôr a mão na massa, literalmente. Isso. A nossa evolução, ela tem que acontecer, claro, de uma forma intelectual, da gente aprender mais, mas não basta apenas aprender, Ficar no plano das ideias. A gente precisa praticar, E eu acho que é isso que ele fala aqui, E aí eu só remetendo novamente a passagem, Essa passagem é uma passagem quando Jesus fala com um leproso, e ele, então diz, eu quero que você se cure, fique limpo, mas aqui o destaque do Emmanuel é sobre Jesus estendeu as mãos, então ele próprio, o Espírito mais perfeito que a Terra teve aqui encarnado, veio e ele pôs as mãos dele a serviço de todos, Então essas mãos estendidas para curar, para ajudar, ela é necessária, ela tem que acontecer. Então, seguindo os exemplos do Cristo, a gente também precisa colocar as nossas mãos em serviço. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos aqui dialogando sobre o capítulo, que eu perguntei para você o que você achava que tinha sido de mais importante que Jesus tinha feito aqui na Terra. Se eram as parábolas, se eram os milagres, ou se foi o exemplo. Não é? Você lembra o que você me respondeu? Foi o exemplo, Exatamente. E o exemplo dele foi sempre de estender a mão. Sempre de servir, Sempre colocando em prática o que ele veio nos ensinar, Ele nos ensinava com palavras também, Mas ele colocava em prática. Sempre colocando em prática, Em prática. Isso mesmo. E mesmo que ele seja mesmo um exemplo tão simples, Fer, que é a refeição, o que adianta você preparar, você ter todos os ingredientes, ser um chefe magnânimo, se você não estender a mão e oferecer aquela refeição? Fazer aquele preparo, isso mesmo. Ele fala sobre, também muito bonito, que para a gente reencarnar, a gente depende dos braços abertos das mães, dos pais, das parteiras, do médico, verdade, sempre com os braços ali para retirar a criança, Então no próprio nascimento,
E no desencarne também, né? Nós precisamos de braço para carregar o nosso corpo, que vai ser dispensado, né? Isso mesmo. Então, já vamos, acho que talvez a gente podemos ver a partir daqui, o que você acha, para a gente ir mais ou menos na conclusão deste capítulo belo de mãos em serviço? Claro. Então ele diz, né, cultivemos a reflexão para que nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes, né? Então ele podia mandar milhões de mensageiros. Né? A gente entende que ele mandou, né? Também, né? Mas também. Você percebe que não foi suficiente, né? Ele enviou diversos mensageiros, até depois dele, né? Sim, também, mas ele precisou encarnar para mostrar o exemplo maior. Né? Isso. E ele pôs as mãos dele em serviço, ele próprio, né? E aí, então, ele fecha pedindo que a gente reflita sobre Jesus, né? Pensemos nele, o Senhor. E toda vez que nos sentimos cansados, suspirando por repouso em débito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, quanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Então, a gente, muitas vezes, né, a gente se acha merecedor de um repouso, porque a gente trabalhou, porque a gente ajudou, né, de algum mérito por isso, e aí ele pede, então, lembre de Jesus, né, que fez tudo o que fez, e mesmo assim, ao final, ainda teve suas mãos, né, pregadas, os punhos, né? Isso. E mesmo assim, com as mãos pregadas, ele ainda deu perdão. Ele perdoou a todos, né? Perdoou a todos e tinha o olhar de bênção, né? A gente vê nas obras que mesmo diante de tudo aquilo que ele estava passando, os apóstolos que olhavam para ele, a própria mãe que olhava para ele, ele tinha um olhar sereno ainda, né? Um olhar de bênção, né? É isso mesmo. E eu acho que aqui, então, puxando esse ponto, as mãos em serviço, elas nos remetem não somente à questão literal, física, né? De preparar algo, de fazer algo, movimentar algo, né? Mas colocar também, né, mesmo em pensamento, né, você pensar, orar por alguém, você não julgar alguém, isso também né, fazer a caridade. E eu acho que a mensagem, se eu tivesse que resumir, né, esse capítulo, é isso, né, a caridade em todas as suas formas possíveis, né, a caridade material, que é necessária, a caridade espiritual, né, o cuidado que você trata os outros, a gentileza, isso também é colocar as suas mãos em serviço. Então, lembremos, não é, Fer, que como já disse um poeta lá do Rio e como consagrado pela música da Marisa Monte, gentileza gera gentileza. Muito obrigado por ter comparecido a mais este programa, que eu sei que terão muitos outros, porque você nunca se furta a esta missão. E vamos até a próxima, então. É uma alegria sempre estar aqui. Obrigada. Obrigado, pessoal.